Olá, queridos, tudo bem? Eu sou o professor Hansen de Geografia do Descomplica. Como é que vocês estão? Olha, o episódio de hoje do Quer Que Desenhe vai explicar um assunto importante que fala sobre os processos que modelam o relevo da Terra, a erosão e o intemperismo. Olha, mas antes de começarmos, não esquece de ir na descrição desse vídeo e baixar o mapa mental completinho para você estudar onde e quando quiser. Recado dado, vamos ao nosso mapa mental favorito. Olha, antes de entrar na explicação sobre intemperismo e erosão, é importante frisar que ambos os termos são agentes geomorfológicos que modelam o relevo, ou seja, são agentes exógenos que atuam de fora para dentro no planeta Terra, contando com chuva, o sol, o vento, o gelo, para realizar os processos de desgaste e transformação. Mas qual é a diferença de erosão e intemperismo? Olha, a erosão pode ser entendida como um conjunto de processos que desagregam e transportam o solo e rocha morro abaixo ou na direção do vento. A erosão mobiliza as partículas produzidas pelo intemperismo. Por isso, dizemos que está associada ao transporte. Se ela desagrega e transporta, também deposita em algum lugar. Ou seja, tira de um lugar e coloca em outro. É o processo que conhecemos como sedimentação. Já o intemperismo é entendido como o processo pelo qual as rochas são destruídas na superfície da Terra. Ele é um processo de transformação responsável por produzir argilas, solos e a matéria-prima dos sedimentos. Isso pode acontecer de três formas: através de processos químicos, físicos ou biológicos. É importante frisar que intemperismo e erosão se reforçam mutuamente. Se a erosão move o material alterado, novas porções de rocha inalterada ficam expostas ao intemperismo. O intemperismo físico pode ser entendido como a rocha sólida sendo fragmentada por processos mecânicos. Predomina em locais áridos ou semiáridos, onde existe muito vento e pouca chuva, sendo a água o principal agente do intemperismo químico. Sobre esse, podemos entender como o processo no qual os minerais de uma rocha são quimicamente alterados ou dissolvidos. E esse tipo de processo predomina em clima tropical ou equatorial. Quanto mais água e calor, mais chuva e maiores serão as taxas de intemperismo químico. Um exemplo muito importante do que o intemperismo químico é capaz de fazer é o que chamamos de pedogênese, ou seja, o processo de formação de solos. A chuva é capaz de alterar a rocha-mãe, transformando-o quimicamente e dando origem a solos, com características minerais semelhantes à sua rocha de origem. Bom dia, classe! Vim até a escola de vocês hoje para falar sobre a importância dos solos. Professora, por que teremos uma aula só para falar do chão que pisamos? Porque o solo é um recurso natural muito importante, assim como a água e o ar. Como assim? Como dependemos de terra? Ora, os solos são muito mais que terra, já conversamos sobre isso, Ana. Você não se lembra? E para demonstrar isso, além de mim, outros profissionais vieram nos contar um pouco sobre a importância do solo para a sua profissão. Oi, sou engenheiro civil. O solo é a base de qualquer construção. Suas propriedades são muito importantes na execução dos projetos. Eu sou geólogo. Nós geólogos estudamos a estrutura dinâmica e composição da Terra. Sabemos que além da rocha tem-se o solo com suas camadas mais superficiais. Já os geólogos investigam atividades humanas e civilizações passadas a partir de objetos encontrados no solo. Ah, por isso meu pai diz que o solo é um imenso portal para o passado. Ele é paleontólogo e me disse que as rochas, bem como os solos derivados delas, conservam camadas fósseis pertencentes a diferentes épocas do tempo geológico, nos mostrando tipos de vida já extintas. Exatamente, Ana. Já nós, pedólogos, estudamos a origem, morfologia e classificação dos solos de diferentes regiões. Vale lembrar também que o solo é muito importante para engenheiros, agrônomos e agricultores, pois contém os nutrientes essenciais para as plantas. Então, pessoal, vocês puderam notar, o solo é muito importante para inúmeras profissões. Nós somos apenas alguns dos vários profissionais que utilizam o solo como instrumento de trabalho. Até a próxima, pessoal, e lembre-se sempre de cuidar dos nossos solos. O processo de formação do solo obedece à seguinte cronologia. No estágio inicial, a rocha matriz é decomposta lentamente pelos agentes do intemperismo: água, ventos, clima, plantas e outros. A rocha matriz, ou rocha-mãe, começa
a se trincar. No estágio seguinte, a rocha matriz começa a soltar as primeiras partes que vão se partindo em pedaços cada vez menores. Com o tempo, acumula-se uma maior presença de material orgânico sobre o solo recém-formado. Os fragmentos de rochas continuam se quebrando em partes cada vez menores e a matéria orgânica vai se misturando a esse material, acumulando-se na parte superior do solo. Novas camadas de matéria orgânica vão se misturando ao solo à medida que a decomposição das rochas continua o seu processo. A matéria orgânica acumula-se na parte superior do solo, conforme podemos observar no esquema. Começa a surgir as primeiras vegetações. Novas plantinhas vão surgindo sobre a superfície mais rica do solo em matéria orgânica. Com o solo mais consolidado, plantas maiores com raízes mais profundas começam a nascer. Novos materiais orgânicos se decompõem e se misturam ao solo, à medida em que, aos poucos, e enriquecendo os solos, os horizontes vão se formando. O solo, em estágio mais avançado, passa a contar com os diferentes horizontes, além de apresentar uma camada superficial orgânica propícia ao plantio e à existência de vegetação. Neste esquema podemos observar os diferentes horizontes do solo, conhecidos também como camadas do solo. O horizonte O é o horizonte orgânico, formado pela decomposição de restos de plantas e animais na superfície do solo. Logo abaixo, encontramos o horizonte A, que é o horizonte formado por minerais oriundos da rocha matriz que se decompõem para dar origem ao solo. Apresenta uma cor mais escura por conter mais humus, ou seja, mais matéria orgânica que os horizontes B e C. O horizonte B é formado por partes bastante desagregadas da rocha matriz. É formado pela acumulação de argila, ferro e alumínio. O horizonte C é a zona de transição entre o solo e a rocha matriz. Esse horizonte é formado por sedimentos maiores e menos decompostos, representando o processo de decomposição da rocha matriz. Apresenta materiais que ainda estão se transformando em solo. O horizonte R é a rocha matriz, ou rocha-mãe, que, submetida a variações de temperatura e pressão, se decompõe, dando origem ao solo.